Eu sou a Lilian Massafera e tô aqui para mostrar para vocês como eu faço estojo multiuso. Vamos lá? A gente vai usar, vamos cortar 20 centímetros por 10,5 centímetros do nosso principal e do forro. Aqui então eu tô usando o Back to School, a coleção da Personal, com o nylon emborrachado branco. Então, a gente vai cortar uma vez no principal, que é o doll estampado, uma vez no nylon emborrachado, 20 centímetros por 10 centímetros e meio. Para o bolso com visor, a gente vai cortar uma vez no plástico, 20 centímetros por 11,5. Para o corpo do estojo, a gente vai cortar uma vez no doll estampado, uma vez no nylon emborrachado, 26 centímetros por 20 centímetros. Então, todas as peças têm 20 centímetros de altura, só um dos bolsos que não, tá? Que é inclusive esse aqui, ó. Esse bolsinho, ele tem aqui 30 centímetros, aqui 11,5 e aqui 10 centímetros. Então, você risca 13 por 10, 13 por 11,5 por 10 e daí só liga esse ponto, que é 13 centímetros, com esse ponto 10 centímetros. Uma vez no... Esse sintético aqui é o perolizado lavanda e uma vez no nylon emborrachado, que é o nosso forro. O viés eu cortei 96 centímetros por 2,5 centímetros de largura no sintético perolizado. Ainda no sintético perolizado, a gente vai fazer a lombadinha do estojo, 20 centímetros de altura por 4 centímetros. Aí, um viés a gente vai fazer com o perolizado também, vai ter 20 centímetros de altura por 2 centímetros, eu marquei aqui errado, são 2 centímetros por 20. Uma vez do viés estampado também, 20 centímetros, uma vez do doll estampado, 20 centímetros de altura por 2 centímetros de largura. Vamos usar os dois cursores para o zíper tratorado. 1 metro do zíper tratorado, mas notem que eu só tô usando um lado, tá? O outro a gente não vai usar. Então, a gente vai usar um lado, 1 metro desse zíper tratorado, que é para dar a volta toda no estojo. E o zíper tratorado, 23 centímetros, a gente vai cortar para fazer o bolso com o zíper. Aqui eu vou colocar minha plaquinha no Montana rosa, tá? A minha plaquinha é a menorzinha que eu consegui achar minha, ela tem 3 centímetros por 1 centímetro. Então, aqui eu cortei o Montana 5 centímetros por 3 centímetros e coloquei a plaquinha no meio. Aí eu já coloquei 2 pedacinhos de cola de fita dupla face e vou usar também um estruturador autoadesivo de 2 milímetros, 23 centímetros por 17 centímetros. Vou posicionar a plaquinha da seguinte forma. Eu vou entrar 3 centímetros dessa ponta para cá e 2 centímetros de altura. Então, aqui, 3 centímetros, 2 centímetros de altura.
vai dar aqui. Então, eu vou, como eu já coloquei a dupla face, então, vou posicionar 3 centímetros para dentro, 2 centímetros de altura. Colo. E vou fazer um pesponto aqui em volta. Eu já vou colar o estruturador, tá? Então, aqui eu já achei os meios de cima e da parte de baixo aqui. Então, eu vou virar e vou centralizar também o estruturador. Tiro o plástico. Então, agora eu vou fazer o meu pesponto. Como eu tô com a máquina doméstica, eu vou posicionar a minha agulha o mais pra cá possível, porque o pezinho de teflon é muito largo aqui. O pesponto eu vou começar sem dar retrocesso. Aqui no cantinho eu venho com a mão. Que eu já vou puxar a linha para baixo. Ela faz uma argolinha, aí eu só puxo, vou cortar. E já vou queimar também. Passo uns 3, 4 pontos em cima dos iniciais.
plaquinha colocada. Aquela parte que a gente vai fazer a lombada, que é 20 centímetros de altura por 4, a gente vai pegar uma régua de virado de 7, e aí eu vou, no 20 centímetros, eu vou posicionar a régua toda bem paralela aqui a essa parte. Vou fazer um risco desse lado e vou repetir do outro lado também. Aí eu posso usar ou a cola de contato e vou passar do risco para cá, a cola de contato em tudo, e do risco para lá também. Nessa parte do meio não precisa passar cola. Ou eu posso usar a fita dupla face e aí colocar de ponta a ponta aqui bem paralelo ao risco que eu fiz, desse lado aqui e outra desse lado aqui. E aí, eu preferi fazer com a cola de contato, então ficou dessa maneira aqui. Fica mais assentadinho, tá? Então, a nossa lombada é isso aqui. Aí, agora, eu vou colocar a fita dupla face bem aqui no meio. E eu já, aqui na lombada, eu também achei o meio de cima e de baixo. Então, agora, como aqui também eu já tinha achado, a gente vai posicionar os piques do meio, do corpo, da parte externa do estojo, com o meio da lombada. Desse jeito. Aí agora eu vou fazer um pesponto desse lado e desse lado aqui. Não preciso dar o retrocesso, porque a gente vai fechar essa peça com o viés, tá? Eu dei aqui em cima inicialmente, mas nem precisava. Vou só cortar as linhas. Fiz de um lado, vou fazer do outro lado igual. A lombada tá feita. Vamos fazer o bolso inclinado e o bolso com visor. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é no bolso inclinado. Eu vou colocar direito com direito e vou fazer uma costura aqui, de pesponto mesmo, pode ser ou costura de segurança. E aí, eu vou virar essa peça para deixar ela com forro. Se quiser, pode também, em vez de recortar ela direto assim, recortar sem quadrado, né? Aqui eu tô dando retrocesso. Mas, de novo, não precisa, tá? Aqui a gente vai virar. Não vou deixar nada de forro aparente aqui na frente, tá? Então, vou
pegar 3 clipes e vou clipar de cada lado. Isso vai me ajudar a fazer o pesponto de acabamento agora. Vai ficar assim. E agora eu vou passar um pesponto aqui. De novo, não precisa fazer retrocesso. Eu vou passar uma costurinha aqui e uma na lateral, só por segurança, que é uma costura de segurança mesmo. Vou refilar já esse forro. Então, ficou assim. Aqui vou cortar essa pontinha. E aí, aqui no bolso com visor, a gente vai pegar essa parte aqui que tem 20 centímetros por 2, vou fazer um risco no meio e vou passar a dupla face aqui e aqui, paralelo à linha que eu marquei. Faça isso numa superfície bem retinha, que ajuda. De um lado, do outro. Assim. Aí eu vou pegar o meu bolso. Vou colocar essa parte aqui na mesa. Vou tirar do papel da dupla face só dessa parte de baixo. E vou alinhar bem certinho essa parte aqui que tem 20 centímetros, bem em cima da linha caneta que eu fiz. O bom da dupla face é que se eu posicionar errado, eu posso reposicionar. É só descolar. Assim. Agora, eu tiro o papel da dupla face do outro lado. E vou dobrar em cima desse. Aí, você olha que parte que ficou menor. E a gente deixa essa parte maior aparecendo. Ah, eu esqueci, tá vendo? Por isso que é bom a gente tá usando a dupla face. Eu vou encaixar esse bolso aqui em cima, aqui dentro.
Então, ó, vou descolar. Só que ele colou no plástico, vou ter que colar mais um pedacinho de dupla face aqui, mas não tem problema. Colo em cima da linha, alinhando com o plástico aqui embaixo. Aí, vou colocar mais uma dupla face aqui em cima desse bolso. Essa dupla face é de 7 milímetros. Tiro o papel e vamos colar o viés. Assim. Agora eu vou passar um pesponto aqui. Também não preciso dar retrocesso. Tô fazendo 2 costuras, mas se você quiser, pode fazer uma só aqui, tá? Só na parte mais próxima aqui do bolso. Corto aqui. Eu vou fazer uma costurinha de segurança aqui só para juntar esse bolso com o plástico. Aqui embaixo eu não vejo necessidade de fazer a costura agora, porque a gente vai fazer depois na parte do forro, do nylon emborrachado, tá? Então, esse bolso tá pronto. Vamos pro bolso com zíper. Bolso com zíper, eu vou pegar o zíper. Esse principal, que é o perolizado, 20 por 2 centímetros. O cursor. E essas duas partes do bolso, o doll estampado e o nylon emborrachado de forro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é marcar o meio aqui com a caneta. Como tem 2 centímetros, o meio é 1 centímetro. Vou riscar. E vou passar a dupla face dos 2 lados, como eu fiz naquele outro. Bem paralelo ao risco. E aí a gente vai encaixar esse viés, vou dar uma vincadinha aqui nele. Vou encaixar um dos lados do zíper aqui. Então, vou fazer igualzinho eu fiz com o plástico. Vou tirar primeiro essa parte de baixo do papel. E vou encaixar o zíper. Ó, não tem lado certo, tá? Mas eu olho sempre o que é o lado que é mais brilhante do zíper e deixo ele pra cima. Então, ó, vou alinhar aqui bem em cima do risco que eu fiz. Vou deixar a mesma medida de zíper de cada lado sobrando, tá? Coloco bem em cima do risco, mais retinho que eu conseguir.
Agora tiro o papel da dupla face e desço essa parte do sintético pra cá. Agora eu vou fazer um pesponto aqui. Vou dar um pontinho de retrocesso. Puxo a linha para trás e vou queimar. Desse lado a mesma coisa. Sempre com a chama azul do isqueiro. Aí agora eu vou colocar essa parte aqui do sintético. Se tiver direção, né, dá uma olhadinha. Agora eu vou colocar essa parte do sintético aqui para baixo na mesa com o avesso para baixo e vou pegar o meu zíper, colocar aqui, alinha bem direitinho o viés, ó, na altura e aqui também. Eu vou fazer uma costura de segurança aqui, tá? Porque como a gente tem o viés de sintético, para não deixar sair do lugar, para não escorregar. Se quiser clipar, pode clipar. Então, aqui só uma costurinha de segurança. Então, nem vou dar retrocesso. E agora eu vou colocar o direito do meu nylon emborrachado com o direito do principal. Então, ó, o lado emborrachado é esse aqui, o lado brilhante é esse. Eu quero o lado brilhante como meu direito. Então, eu vou colocar aqui, vou clipar para não escorregar. E vou fazer a costura, vou encaixar o meu calcador bem próximo à cremalheira do dente, do zíper. Vou encaixar o calcador bem próximo à cremalheira do zíper. Vou dar retrocesso para começar.
Puxo a linha pra trás, mas se ela não vier, tiver travada, é só cortar rente. Então, agora eu vou desvirar. Já dou uma vincadinha aqui. E no direito. Vou colocar clips aqui embaixo e vou fazer um pesponto aqui. Eu vou alinhando aqui, ó. Eu coloco clips pra não sair do lugar o forro e não fazer nenhuma barriguinha, nem aqui na frente e nem na parte de trás. Puxo as linhas para trás e queimo. Vou tirar os clips e aí a gente vai fazer agora uma costura de segurança para unir o principal com o forro. O forro ficou bem certinho. Então, agora a gente vai fazer uma coisa bastante importante. Vamos colocar o cursor. Então, ó, como é que vai ficar a montagem? O bolso com visor. Eu vou colocar... Então, o lado brilhante é esse aqui, que eu quero como meu direito. Eu vou colocar o bolso com visor desse lado, do lado esquerdo. E eu quero o bolso com zíper do lado direito. Então, eu vou colocar, eu vou abrir e fechar o zíper. Eu quero que o meu zíper abra nesse sentido aqui, tá? Então, eu vou colocar ele desse lado aqui, aí ele vai abrir desse lado e fechar pra cima. Alinho bem certinho, pra ele entrar igual dos dois lados. Tá? Então, agora que eu coloquei, eu vou... Como não... o ideal é a gente não passar a agulha em cima desses dentes aqui, que eles são muito fortes, né? Então, eu vou cortar aqui, ó. Eu vou tirar só um dentinho daqui. Depois que vem o final do meu viés, eu vou subir um dentinho só, tá? Então, vou usar esse dentinho aqui, ó, que é o que tá mais pra baixo. Então, eu vou tirar esse jogo aqui, mas só esse jogo da cremalheira. Agora, eu venho aqui com a tesoura. Toma bastante cuidado, vai bem devagarinho.
Se não quiser cortar, também a gente pode, quando for passar a costura aqui em cima, a gente passa bem devagarinho, vai com a mão na manivela da máquina, aí não tem problema, tá? Então, desse lado eu não vou tirar e desse eu vou tirar para vocês verem. Mas se não quiser, não precisa tirar não. Agora a gente vai fazer uma costura de segurança para unir esse bolso com o forro e esse bolso com o forro. Então, vou colocar clipe. Se quiser usar a fita dupla face também pode. Só que a dupla face tem que ser cortada. A de 7, o ideal é que ela seja cortada no meio para não atrapalhar quando a gente colocar a mão no bolso, né? Para não ficar aquilo de cola. Vou colocar mais um aqui embaixo. Eu vou fazer primeiro a costura de segurança nesse bolso, depois eu faço no outro. Deixa eu colocar mais um clips aqui no viés. Então, aqui, aonde tem a minha cremalheira, eu vou com a manivela, tá? Vou dar um retrocesso aqui. Então, aqui é só uma costura de segurança. Tô indo com a mão porque eu vejo onde a minha agulha vai bater. Se ela bate livre, tudo bem. Se não, se bate entre os dentinhos do zíper, ótimo. Passou. Então, agora só costura de segurança. Tô tentando não passar em cima da outra costura de segurança que eu fiz antes, tá? Pra não ficar picotando o sintético. Ficar passando bem rente, mas não em cima da mesma costura. Aqui, como não tem a cremalheira, eu vou direto. Vou dar uma acertadinha aqui, olho se o zíper tá certinho, não tô puxando nada. Viés também. Vou dar um retrocesso. Já vou cortar o excesso do zíper aqui. Desse lado também. E agora eu vou aproveitar e vou fazer a costura de pesponto desse lado aqui. Vou queimar o zíper que eu cortei para ele não ficar desfiando. O bolso com o zíper tá pronto, então ele fica com o forro desse lado e o forro desse lado aqui também. Agora vamos
fazer a costura de segurança no bolso com visor desse lado aqui. Só que aqui desse lado eu não vou costurar, tá? Então, só esses 3 lados aqui, esse e esse. Aí vai ficar o bolso aqui, já fechadinho embaixo. E aqui a gente já tinha feito essa outra costura, ele vai ficar abertinho, pra gente poder usar. Vou começar pela parte de baixo. Então, só costura de segurança mesmo. Uma lateral. E a parte de cima. Não vou dar retrocesso. Então, ó, bolso com visor, bolso inclinado e bolso com zíper. Agora, a gente vai juntar o corpo, a parte externa, né, onde tá a etiqueta, com a parte interna. Vou fazer uma costura de segurança em toda a volta, igual eu já fiz as outras. Como eu tô sem régua aqui, eu vou agora arredondar os 4 cantos. Eu risquei um papelão e eu fiz um raio de 6 centímetros, tá? Então, eu vou fazer uma circunferência de 6 centímetros. Então, se você tem a régua, usa a régua, você vai colocar o cantinho dela aqui, riscar e cortar. Vamos fazer isso nos 4 cantos. Risquei com a caneta que apaga com calor, mas no plástico eu risquei com uma canetinha. Então, vamos cortar aqui. Arredondar todas essas laterais. Todas arredondadas. Agora, a gente vai colocar o zíper. Então, já achei o meio do meu zíper e vou alinhar o meio do zíper com o meio superior do meu estojo. Vou clipar toda a volta. Aqui, a gente vai fazer uma marcação de onde tá a lombada. Então, eu vou marcar aqui no zíper. O começo da lombada é onde eu vou começar a costurar. Essa outra parte eu não vou costurar, tá? Então, daqui pra cá eu começo, que é onde começa a lombada.
Aí, quando eu chegar desse outro lado aqui, vai ser a mesma coisa. Eu vou passar a marcação do começo da lombada aqui, para essa parte do zíper, e aí eu termino a costura aqui, antes de chegar na lombada. Isso quer dizer, essa parte aqui, correspondente a essa parte, vai ficar livre. A gente não vai costurar o zíper desse lado. Aqui é só uma costura de segurança para prender o zíper. Então, eu vou começar ali na marcação que eu fiz. Vou dar retrocesso. Ajeitando bem a curvinha. Toda vez que for virar, deixa a agulha abaixada. Aqui é onde ficou a cremalheira do zíper, onde eu não cortei. Então, aqui eu vou, quando eu for passar aqui em cima, eu vou fazer na mão mesmo, pra não correr o risco da minha agulha quebrar. Passou. Chegando no último cantinho.
Então, aqui eu já fiz a marcação até onde eu vou costurar. E aqui eu não... eu já cortei. Então, aqui eu posso vir direto. Passar em cima do zíper. Então, vou costurar só até aqui a marcação. Vou dar retrocesso. Então, ó, costurei só até essa marcação, que corresponde à lombada aqui atrás, e só até essa. Agora, eu vou colocar esses dois zíperes pra cima, que o próximo passo é a gente fazer o viés de acabamento. Então, eu coloquei o zíper pra cima, né? As marcações estão aqui, onde a gente começou a costurar e terminou. Aí a gente vai pegar o viés, que tem 1 metro por 2,5. Eu vou fazer um risco de 1,25, bem no meio do viés de sintético. E aí eu vou usar a fita dupla face de 7 e vou passar a fita bem paralela aqui, de um lado e do outro também. Então, o viés tem 2 centímetros de largura por 1 metro. A gente vai fazer um risco no meio e eu vou colar a fita dupla face paralela ao risco dos dois lados. Assim. Aí a gente vai começar um pouquinho aqui para trás do pique do meio. Vou começar a colagem aqui. Vou começar a colagem aqui na costura. Eu tiro o papel de um lado, um pedacinho, e aí vou começar aqui pra cima da costura. Então, como eu já vinquei, aí fica mais fácil de ver. Então, eu vou vincar e vou colar em toda a volta. Vou deixar as curvas pro final. Vou colar só as partes retas, ó. Aqui. E eu vou pondo clips também para ir segurando, porque como tá com dupla face, ele solta. Então, eu vou fazer isso em toda a volta. Quando chegar aqui no final, a gente vai passar um pouquinho do comecinho aqui do viés para cobrir ele, e aí já vamos cortar esse. Eu vou passar só um pouquinho. E aí, já colo aqui em cima. Então, lembra que desse lado aqui, a gente ainda não tirou o papel, tá? Então, vou deixar fechadinho aqui. E aí, eu vou tirar o papel desse outro aqui. Do outro lado. E vou já posicionando tudo certinho. Eu vou tirando o clips. E tirando o papel da dupla face. E colando. Se você quiser fazer isso tudo de uma vez,
pode fazer, tá? Eu fiz assim para ficar melhor para eu mostrar. Então, eu vou colar toda a volta toda, mas só as partes retas. As curvas eu ainda vou deixar por último. Então, ó, eu fechei bem a curvinha, coloquei os... Ainda não terminei de colar, tá? Mas eu colei dos dois lados as partes retas todas, coloquei clips e cheguei o clips o mais pertinho aqui da curva que eu consegui. Aí eu vou fazer isso aqui, ó, vou apertar com as mãos. E se fizer uma dobrinha, não tem problema, tá? Eu não quero deixar uma dobra grande, que na curva vai fazer dobrinha mesmo. Então, eu vou dividindo aqui para ficar o menos dobra possível. Então, eu vou fazer isso em todos os cantinhos. Faço isso, acerto a curvinha o máximo que eu conseguir e já coloco o clips. E aí, eu vou levar para a máquina para passar a costura aqui pelo lado do zíper. Aí, vou fazer um pesponto em toda a volta. Começo sem retrocesso, faço toda a volta, termino em cima dos pontos iniciais, uns 4, 5 pontos, em cima dos primeiros. Aí, passo uns 5 pontinhos em cima dos iniciais. Ficou assim. Aí, agora, a gente vai colocar o cursor. Aqui eu cortei na largura da aberturinha do cursor, cortei um pedacinho do Montana rosa, 10 centímetros pela largura que passe aqui nessa abertura. Aí, você pode colar se você quiser. Eu vou passar uma costurinha aqui, bem aqui no meio. Dá uns 5 pontinhos. Se quiser colar com dupla face, sempre que a gente usa essa linha, a gente corta, puxa para trás, corta e queima. Sempre com a chama azul do isqueiro. Vou colocar o cursor aqui. Aqui. Tá prontinho o nosso estojo. Vamos fazer um acabamento de montana aqui embaixo. Então, o que ficou aqui, eu vou deixar 5 centímetros só, tá? Então, eu vou cortar aqui.
Vou queimar a linha. Vou queimar o zíper, desculpe. E vou cortar um pedacinho de sintético do Montana, o mesmo que eu fiz aqui no puxador. Um pedacinho de 5 centímetros por 3 centímetros, que é a largura do zíper aqui, são 3 centímetros. Então, eu vou cortar 5 por 3. Então, vou dobrar nos 5 centímetros. Acertadinha. E aí, com a 793, eu vou colar aqui no zíper. Vou colocar um pedacinho de dupla face aqui, vou colocar essa pontinha assim pra dentro. E aí, colo com a 793 esse acabamento. Vou pôr outro pedacinho de dupla face aqui, na frente e atrás, só para auxiliar essa colagem. Coloco bem no centralizado. Vou deixar com 2 clips, um de cada lado, até a cola secar. Então, esse é o estojo Kids ou multiuso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Ele tem esse bolso inclinado, o visor, o bolso com zíper. Eu vou mostrar no próximo vídeo como fazer um terminal para esse zíper de dentro e o de fora também. Em vez de ser costurado, colado os terminais.
Aqui eu cortei um pedaço de mais ou menos 8 milímetros por 5 e outro de 8 milímetros por 10. O maior eu vou colocar no cursor, que vai ficar pro lado de fora. Vou dobrar. E aqui vou passar 793 e colar. E o menor eu vou pôr no zíper de dentro. Também vou passar 793 e vou colar. Passei desse lado, vou dobrar. Vou deixar com uns clips. Aí depois que secar, eu corto essas duas pontinhas aqui. Faço isso nos dois. Depois que eu colei, eu venho aqui, corto só a pontinha. Só para dar um acabamento. Aí fica mais fácil de abrir e fechar.